Olá, eu sou Ali Mohamed Jarra, professor de Direito Previdenciário aqui do Estratégia, e no vídeo de hoje vou tratar dos seguintes assuntos: servidor de regime próprio versus regime geral de previdência social, segurado facultativo e manutenção e perda da qualidade de segurado. Iniciando, temos o seguinte: o servidor público pode se filiar ao RGPS como segurado obrigatório, que seria o contribuinte individual, trabalhador avulso, doméstico, empregado e segurado especial, mas nunca como facultativo. Ah, o cara lá é juiz federal, e tá sobrando uma graninha no final do mês, vai falar, eu contribuo como facultativo, tô de bobeira mesmo, tal. Pode fazer isso? Não pode. Ah, mas onde está essa proibição? A proibição está disposta na própria Constituição, no artigo 201, parágrafo 5º, que diz que é vedada, ou seja, é proibida, a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Ou seja, servidor de regime próprio não pode ser facultativo do RGPS. Essa regra tem que ficar bem clara para você. Aí, dando continuidade, já que eu falei que o servidor não pode ser segurado facultativo, vou falar um pouco agora de segurado facultativo. Quem que é essa figura na legislação? A gente viu anteriormente o CADES, que são segurados obrigatórios. Contribuinte individual, trabalhador avulso, doméstico, empregado e segurado especial. Eu acho que vai ver o F, né? Completa o mnemônico CADES F, que é o facultativo. O segurado facultativo, conforme a legislação, é o maior de 16 anos de idade, que se filiar ao RGPS mediante contribuição, obviamente, caráter contributivo, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência. Ou seja, aquela pessoa que faz uma atividade que não é remunerada. Como o caso clássico, dona de casa. Se fosse remunerado, seria empregado doméstico. O síndico de condomínio, sim, aquele que você mora, o síndico de condomínio, se ele for não remunerado, ele é um facultativo. Se ele for remunerado, se ele receber para ser síndico, ele é contribuinte individual, foi o que eu coloquei aqui embaixo. Agora você está perguntando, poxa, ele não é remunerado, mas ele tem isenção da taxa do condomínio. Como é que fica essa situação intermediária? Interessante, né? Vou até puxar uma flechinha aqui porque vale destaque. Vou até colocar em outra cor isso, hein? A isenção da taxa de condomínio para efeitos previdenciários é considerado remuneração indireta. Ou seja, se o indivíduo lá, ele é síndico do condomínio, não recebe para isso, entretanto, ele tem isenção da taxa de condomínio, ele é remunerado. Aí, neste caso, não tenha dúvidas, ele é contribuinte individual. A remuneração indireta também é uma forma de remuneração. Afinal, uma despesa que você deixa de ter, na verdade, é uma receita, né? Se olhar de forma contábil, né? Outro caso de segurado facultativo. Estudante não recebe, não faz sentido não ser segurado obrigatório. Bolsista e estagiário que presta serviço à empresa de acordo com a lei de estágio. Esse de acordo aqui é importante. Por quê? Porque se for em desacordo, aí no caso o estagiário foi contratado, na verdade, de forma como estagiário. A forma é como estagiário, mas a essência da relação é uma relação de emprego. Então, se ele foi contratado em desacordo, vou até puxar uma flechinha. Se for em desacordo, estamos diante de um empregado. Aí, no caso, o bolsista estagiário, ele é um empregado. Porque a essência da relação é de emprego. Ele foi contratado como estagiário, mas ele está atuando como um empregado qualquer da empresa. Então, não faz sentido classificar ele como facultativo. Já se ele estiver prestando estágio lá de
algumas horas diárias, que não atrapalhe o estudo, papapá, que tenha o caráter principal, seria de passar o conhecimento técnico para ele, que é o caráter do estágio, é isso, o cara aprender a fazer o serviço, aí seria de acordo com a lei. Aí nesse caso ele seria o facultativo. Então basicamente é isso, em desacordo é empregado, em acordo, de acordo, ele é facultativo. Tem que prestar atenção, no caso da questão, no enunciado da questão, tem que prestar muita atenção no enunciado, para ver como é que está sendo contado o caso concreto. Esses pequenos detalhes, essas nuances, pode definir se você vai acertar ou não a questão. Muito cuidado com isso. Ultrapassada essa parte do segurado facultativo, slide anterior, com isso aqui você consegue acertar qualquer prova do mundo que fala sobre o facultativo, vamos falar um pouco da manutenção e perda da qualidade de segurado. Manutenção e perda de qualidade de segurado, o que é isso? A gente está falando do quê? A gente vai falar de quem agora? Do famoso período de graça. Ou simplesmente PG. O que é o período de graça, professor? Me explica isso. O período de graça é um período em que o trabalhador, que o segurado, ele não contribui para a Previdência, não contribui para o RGPS, não contribui com nada. Entretanto, porém, mantém a sua condição, mantém a sua qualidade de segurado perante o RGPS. Ah tá, mas manter minha qualidade de segurado perante o RGPS traz algum benefício para mim? Com certeza, enquanto você manter a qualidade de segurado, você vai poder usufruir de todos os benefícios que a Previdência pode oferecer a você. Auxílio doença, auxílio acidente, enfim, tem diversos benefícios. Ah, então isso é importante? É importantíssimo. E quais são os prazos previstos em lei? É o seguinte, o primeiro prazo de período de graça, esse aqui, é sem limite de prazo. Ou seja, o prazo é infinito. Ah, mas quando o período de graça vai ser sem limite de prazo? Quando o segurado estiver em gozo de benefício. Ah, o cara sofreu um acidente, tá gozando auxílio doença. O cara não está contribuindo. O cara está em gozo de auxílio doença. O cara está usufruindo do benefício. O cara está numa situação... O cara está na pior. Vamos falar em palavras simples. O cara está na pior. Não faz sentido. Tipo, ah não, se você parar de contribuir, a gente vai cortar você da Seguridade. Não faz sentido. A gente vai cortar você do RGPS. Não faz sentido. Isso seria uma tremenda sacanagem com o cara. Essa que é a verdade. Então, enquanto estiver em gozo do benefício, o indivíduo mantém a qualidade de segurado. Vamos para o nosso segundo PG. No caso, o período de graça ele pode ser de até 12 meses, quando cessar o benefício por incapacidade. Imagine que o cara lá estava em gozo de auxílio-doença, foi renovando auxílio-doença, papapá, e um belo dia o cara melhorou. O cara ficou excelente. O cara voltou ativo, só que sem emprego. Poxa, que triste. Como é que a gente faz com um cara desse? Bem, nesse caso, a Previdência faz o seguinte, dá 12 meses, né, que é esse prazo aqui que eu vou circular para você, para o cara se recolocar no mercado. Durante esses 12 meses, ele vai poder usufruir de todos os benefícios, porque ele não vai perder a qualidade de segurado. Então a Previdência dá dessa lambuja num PG de 12 meses para quem cessar o benefício por incapacidade, para quem ficar ok de saúde. O terceiro caso também é um PG de 12 meses, que ocorre quando? Ocorre após a cessação das contribuições para o RGPS. Mas cessar a contribuição para o RGPS, quando acontece isso? Quando o cara está desempregado. O cara estava empregado, trabalhando, de boa, um belo dia, acabou. Fim de jogo para ele na empresa, o cara está desempregado. Então quer dizer que o cara não exerce mais atividade remunerada. O cara lá trabalhou a vida inteira, bonitinho, sempre foi bom funcionário, aí o cara sai do emprego, fica sem contribuir para o RGPS, perde qualidade de segurado? Não, não pode. Aí, então o cara é o seguinte, o cara parou de contribuir para o RGPS como empregado, o cara tem até 12 meses para ficar sem perder a qualidade de segurado, usufruindo ainda dos benefícios da Previdência. Ainda tem mais duas nuances importantes que eu coloquei aqui, na primeira flechinha e na segunda flechinha. Primeira flechinha, se o indivíduo tiver mais de 120 contribuições, ou seja, mais de 10 anos de contribuição anterior, são 12 por ano, 12 vezes 10, 120. Mais de 10 anos, ele recebe mais 12 meses. Então ele vai chegar a 24 meses de período de graça. 24 meses sem contribuir e sem perder a qualidade de segurado. E tem ainda o mais importante, se o desemprego for involuntário, comprovado pelo Ministério do Trabalho, ele recebe mais 12 meses.
Então, nesse caso, pode chegar até 36. E lembrando sempre, né, que o PG, durante o PG, né, o cara não contribui, mas mantém a qualidade de segurado. Essa é a essência do período de graça. Então, o trabalhador que deixou de exercer atividade, ele pode ter 12, 24 ou 36 meses de período de graça, a depender das condições dele. Se ele teve mais de 120 contribuições anteriores ou se o desemprego foi por causa involuntária. Isso tudo deve ser levado em consideração. Aí, nosso quarto período de graça também é de 12 meses, que é após cessar a segregação compulsória. Aí, no caso, é quando o cara fica lá, segregado da sociedade, porque ele é acometido de alguma doença grave, infecto-contagiosa, que não permite ele ter convívio com outras pessoas, muito menos convívio laboral, de trabalho. Aí o cara sarou, graças a Deus, lá da doença dele infecto-contagiosa e tem que voltar ao mercado de trabalho. E o cara, o cara vai chegar logo no mercado de trabalho perdendo a qualidade de segurado? Não faz sentido. Então, após cessar essa doença de segregação, ele tem 12 meses para manter a qualidade de segurado, para procurar um emprego e se recolocar no mercado. Isso aqui é muito importante e muito louvável por parte da Previdência Social. Aí, o nosso quinto período de graça, que também é de 12 meses, vocês perceberam, né, que do 7, 4 tem 12 meses. Então, se você chutar 12 meses na prova, a chance de acertar é muito grande. No caso, 12 meses é o seguinte: após o livramento do detido ou recluso. O cara foi lá, cometeu um delito, cometeu um crime, foi preso. Cumpriu a pena dele e saiu da prisão. Legal. E o cara vai poder ficar quanto tempo sem contribuir para a Previdência Social e manter a qualidade de segurado? 12 meses. Até o cara se recolocar no mercado. Parece um prazo longo, mas devido à sociedade preconceituosa que a gente vive, esse prazo até que não é tão longo assim. Porque é difícil você recolocar um ex-detento no mercado de trabalho. Essa que é a realidade social brasileira. Aí, no caso, o sexto período de graça é de 3 meses apenas. Quem que é? É o após licenciamento do segurado incorporado às Forças Armadas. É o cara que estava servindo Exército, Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e foi licenciado. Beleza, o cara está licenciado, beleza. O cara tem 3 meses para se virar, arrumar outra atividade no regime geral, sem perder a qualidade de segurado. Ah, professor, é 3 meses para quem saiu do Exército e 12 meses para quem saiu da prisão. Realmente, concordo com você, deveria ser 12 meses também para as Forças Armadas. Mas enfim, eu não sou senador, não sou deputado, eu não escrevo lei nenhuma. Também não concordo assim como você. No último caso aqui, o sétimo e último período de graça, que é de 6 meses, ele é aplicado após a cessação das contribuições do segurado facultativo. É aquele cara que não exerce atividade remunerada nenhuma e mesmo assim contribui para o INSS, contribui para a Previdência Social. O cara, parei, não quero mais, o cara não vai contribuir mais. Esse cara vai ter 6 meses de período de graça, 6 meses sem contribuir, sem perder a qualidade de segurado facultativo perante o INSS. Aí depois disso, ou ele arruma outro emprego, ou volta a contribuir, enfim, fica à vontade que ele vai fazer. Então, para prova de concurso, tem que ter noção primeiro, que os períodos de graça são sem limite, recapitulando, né? Que é o cara que está em gozo de benefício, o cara não tem limite de período de graça, é ad eterno, é eterno. Até 12 meses, quando cessar a capacidade, até 12 meses para o cara que deixou de exercer atividade remunerada, ficou desempregado, sendo que esses 12 meses pode chegar a 24 ou até 36. Até 12 meses para o cara que, graças a Deus, conseguiu se livrar de uma doença de segregação compulsória, voltou a viver no convívio comum da sociedade. Até 12 meses para aquele que saiu da prisão, detido ou recluso. Até 3 meses para o licenciado das Forças Armadas e 6 meses para o segurado facultativo. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente para as provas. Vou até colocar aqui do lado. Não existe período de graça de 18 meses. Eu já vi várias provas falando isso. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Não existe 18 meses. Também não existe 9 meses. Período de graça. Ou é 12, é 3, 6, 12 e pode chegar a 24 ou 36. É basicamente isso.
não tem muito erro. Com esse quadrinho aqui, você estudando bem ele, você resolve qualquer prova, qualquer questão de qualquer banca que pergunte sobre manutenção e perda da qualidade do segurado, o nosso vulgo e conhecido período de graça. Guarde bem esse quadro. E finalmente, vamos chegar às nossas questões. Com relação ao segurado facultativo, à luz da legislação previdenciária vigente, é correto afirmar que esse pode ser menor de 14 anos? Não faz isso comigo. O segurado facultativo tem que ser maior de 16 anos. Não foi isso que a gente apresentou em sala de aula? Vamos lá recapitular? Aqui, ó. É segurado facultativo maior de 16 anos de idade que se filiar ao RGPS. Perfeito, a questão está mais do que errada. Tem que ser maior de 16 anos. A respeito dos segurados facultativos da Previdência Social, é correto afirmar que o síndico de condomínio remunerado pela isenção da taxa de condomínio pode ser segurado facultativo? Errado. Eu já falei, isenção da taxa de condomínio é o quê? Uma remuneração indireta. Síndico que é remunerado não é facultativo. Quando é remunerado, ele é contribuinte individual. Tem que deixar bem claro isso. Se ele for remunerado diretamente com o salário, ou for remunerado com a isenção do condomínio, o síndico ele é contribuinte individual, ele é CI. Aí se ele não é remunerado, direto ou indiretamente, ele é facultativo. Tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Walter, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, poderá se filiar ao RGPS na condição de segurado facultativo? Não. Está lá no começo da aula, ó, voltando. É vedada ou proibida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Até coloquei aqui uma frase. Servidor de regime próprio não pode ser facultativo da RGPS. Walter não pode ser facultativo. Ed, engenheiro atualmente desempregado involuntariamente, contribuiu durante 11 anos para a Previdência Social. Nessa situação, Ed terá direito a um período de graça de 36 meses? Vou analisar a situação. Ele está em condição de desemprego involuntário? Sim. Beleza. Porque em regra, como é que funciona? Em regra, são 12 meses, quando o cara está desempregado. Ele está sob desemprego voluntário? Tá. Então ele ganha mais 12. Então soma aqui mais 12. Referente a isso. Ele contribuiu durante 11 anos para a Previdência Social. Ficou muito alta a linha. Durante 11 anos para a Previdência Social. Ou seja, ele tem mais de 120 contribuições. Tem 132 para ser exato, né? Que são 11 anos. Nesse caso, ele ganha mais 12 meses. Que vem aqui embaixo na nossa equação. Então, nesse caso, ele tem direito a 12 meses de período de graça, mais 12 meses por estar desempregado involuntariamente, mais 12 meses por ter contribuído mais de 120 contribuições anteriormente. Então, somando, ele tem direito a 36 meses, que é o período de graça dele devido, que é exatamente o que a questão está indicando. Então, essa questão está certíssima. E, por fim, Márcio era segurado facultativo até o mês passado, quando deixou de contribuir para o RGPS. Ah, cansei, não quero mais pagar. Neste caso, Márcio terá mantido a sua condição de segurado por um período de 3 meses após a cessação de contribuições? Não, né? A gente já viu, né? 3 meses é para o pessoal das Forças Armadas. E 6 meses é para os facultativos. Lembrando isso aqui, ó. 3 meses após licenciamento para o segurado incorporado às Forças Armadas e 6 meses para o facultativo deixa de contribuir. Esse quadro aqui merece uma estrelinha. Muito importante. Isso aqui é literalmente o filé. Isso aqui, com isso aqui você resolve qualquer prova do mundo de período de graça. Então, essa questão está errada. Flagrantemente errada, sem dúvida. Bem, pessoal, concluímos o assunto de hoje. Espero que tenha gostado. Bons estudos, grande abraço, até mais.